pessoal, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho aí sobre a construção do gráfico de uma função afim. Então, vocês já compreenderam o que é uma função afim e hoje nós vamos construir o gráfico dela. Então, recapitulando, relembrando, a função afim sempre será aquela função no formato ax mais b, correto? Então, aqui nós temos a função f de x igual a x mais 3. Então, como que nós vamos fazer o gráfico dessa função? Também vocês já viram, já estudaram um pouquinho sobre o gráfico de uma função, correto? Então, para nós construirmos o gráfico dessa função afim, nós vamos primeiro fazer uma tabelinha com alguns valores de x e da imagem de f de x, né? De x e f de x, para colocar esses pontos, esses valores no plano cartesiano e assim construir o gráfico. Então, uma coisa bem importante, aqui a notação da nossa função está naquele formato que a prof já explicou para vocês. F de x é igual a x mais 3. Porém, f de x igual a x mais 3 também pode ser visto, também pode ser entendido, olhem lá, como y igual a x mais 3, correto? É a mesma coisa, f de x igual a x mais 3 ou y igual a x mais 3. E é justamente essa troca aqui que a gente faz para que vocês percebam de maneira mais fácil o plano cartesiano, que sempre vai ser um plano, né, composto pelo eixo x e o eixo y, e assim a gente consegue demarcar os pontos ali nele, tá? Então, para nós começarmos, nós vamos atribuir valores aleatórios para o x, valores que eu queira colocar, tá? Então, aqui eu vou dizer que os meus valores de x eu escolhi menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, eu escolhi valores para x. Lembram também que o x aqui é a variável independente? Então, eu atribuí valores para o x e agora eu preciso descobrir quais são os valores de y em cada caso, né? E esse y, como eu já disse, é o mesmo que f de x. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero descobrir o valor da minha função quando x é menos 2. Então, no lugar de x, eu vou colocar o menos 2. Sendo assim, nós temos que y é igual a menos 2 mais 3. Quanto é menos 2 mais 3? É 1, né? Então, aqui nós temos que o y vale 1. Quando o x é menos 1, quanto vale o y? Então, quando o x é menos 1, nós temos que o y é igual a menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 é 2. Quando o x for 0, quanto vale o y? Bem rápido, hein? 3, né? Então, 0 mais 3 fica 3. E quando o x for 1, o y vai valer 4. Então, observem aqui agora esse quadro que nós fizemos. Atribuímos valores para x e encontramos os valores para y. Nesse momento, nós podemos escrever pares ordenados. Então, aqui, o menos 2 para x e 1 para y, será o ponto menos 2 e 1. Aqui vai ser o ponto menos 1 e 2. Aqui, o ponto 0 e 3. E aqui o ponto 1 e 4. Então, aqui nós temos 4 pontos que pertencem a essa função e, consequentemente, farão parte do gráfico da nossa função. Então, nesse momento, atenção, então, identificamos a nossa função, montamos um quadro com valores aleatórios para x e descobrimos quais são os seus correspondentes em y. Então, pessoal, definido aqui os pontos que pertencem à nossa função e, consequentemente, pertencem ao gráfico dessa função, então, nós vamos para o plano cartesiano colocar nele esses pontos que nós calculamos. Então, o ponto menos 2 e 1, aonde que está no plano cartesiano? Então, ele está no menos 2 para o x e 1 para o y, correto? Então, ele está por aqui. O ponto menos 1 e 2, então, ele está no menos 1 para o x e no 2 para o y. Então, ele vem aqui do menos 1 para o x e no 2 para o y.
o ponto 0 e 3. Então, ele está no 0 para o x. Onde que é o 0 no x? Exatamente na interseção dos dois eixos, né? 0 para o x e 3 para o y. Então, bem em cima do eixo y. E o ponto 1 e 4? 1 para o x, 4 para o y. Exatamente aqui. Então, agora observe. Esse gráfico aqui, pessoal, não tem um contexto, não tem uma historinha, então não há restrição ali para o valor de x e nem para o valor de y, né? Então, x podem ser quaisquer valores. Por isso que nós podemos aqui ligar esses pontos que nós colocamos. Então, ligando aqui esses pontos traçados, né? Claro que aqui o ideal é o quê? Utilizar uma régua, né, pessoal? Que a prof tá indo meio pelo rumo, mas deu certo. Então, aqui a gente liga esses pontos e olhem só o que se formou nesse gráfico. O que é o gráfico de uma função afim? Quando eu liguei esses pontos, isso aqui nada mais é do que uma... Quem aí já percebeu? Que uma reta, né? Ela tanto continua para cima quanto para baixo, né? Ela é infinita e é uma reta. Então, aqui nós entendemos que o gráfico da função afim sempre, olha, sempre será uma reta. E para nós construirmos, então, o gráfico de uma função afim, nós usamos esse procedimento, mas ao identificar que é uma reta, por quantos pontos passam uma única reta? Ou melhor, por quantos pontos passa uma única reta? Quem sabe disso? Então, para você traçar uma reta, você precisa apenas de 2 pontos. Então, na realidade, quando você vai construir o gráfico da função afim, você pode atribuir apenas 2 pontos, né? Descobrir 2 pontos que pertençam a essa função e assim você já consegue determinar o gráfico da função afim. Entendido até aqui, pessoal? Certeza absoluta? O que mais que a gente consegue perceber também de importante do gráfico de uma função afim? Observem aqui que o coeficiente b dessa função afim vale quanto? Vale 3. E a nossa reta, ela passou em cima do eixo y em qual valor? Exatamente no 3. Então, será que tem alguma relação? Tem sim. O coeficiente b da nossa função afim é exatamente o local de interseção do nosso gráfico com o eixo y, né? Então, se o coeficiente b aqui fosse 5, essa reta passaria pelo 5. Se aqui o coeficiente fosse 1, ela passaria pelo 1 no y. Por quê? Porque quando você faz o x sendo 0, você sempre vai obter como valor da função o próprio coeficiente b. E x sendo 0 é exatamente aqui em cima do eixo y que vai ser colocado esse ponto. Então, essa é a justificativa também. Beleza? Entendido? Então, vamos pensar mais um pouco aí sobre gráfico de função afim. Então, agora aqui, pessoal, a prof fez o esboço do gráfico de 2 funções também afim, diferentes, para nós pensarmos aí algumas coisinhas bem importantes. Primeiro, vamos analisar essa função. Então, essa função afim vai ser f de x igual a 2x mais 1. Então, o coeficiente a é 2, o coeficiente b é 1. Fiz aqui a nossa tabelinha, o nosso quadro, né? Atribuí 2 valores apenas para x, para descobrir outros 2 em y. E assim nós temos os pontos aqui, 0 e 1 e 1 e 3, para colocar no plano cartesiano e traçar a nossa reta correspondente a essa função aqui. Então, o que eu quero que vocês percebam agora de extrema importância? Essa função 2x mais 1, analisando o gráfico dela, bastante atenção. À medida que nós aumentamos o valor de x, ou seja, à medida que os valores de x vão crescendo, olha, vão aumentando, o que vai acontecendo com os valores de y? Então, olhem só, quando o x é 0, o y é 1. Quando o x aumenta e o x é 1, o y o que acontece? Também aumenta, o y é 3. Então, à medida que o x aumenta,
o meu y também aumenta. Então, aqui nós estamos observando que essa função está crescendo, né? O x vai aumentando e o y também está aumentando, os valores aumentam, né? Então, a gente consegue afirmar que essa função afim, ela é uma função crescente. Então, observem o formato da nossa reta, do nosso gráfico. Ele está desta maneira, crescendo para x e crescendo para y, né? Outra coisa bem importante que nós precisamos analisar é na notação da nossa função. O que acontece com o coeficiente a? Ele é um número positivo. Então, quando o coeficiente a de uma função afim for positivo, essa função é crescente, ok? Então, na escrita e no formato do gráfico, a gente consegue perceber, então, isso que define uma função crescente, beleza? Agora, vamos analisar essa outra função. F de x igual a menos x. Aqui não tem coeficiente b, ou seja, é zero. Então, atribuir dois valores para x e descobrir valores para y. Então, aqui eu tenho o ponto 0, 0 e o ponto 1 e menos 1. Agora, vamos fazer a mesma análise anterior. À medida que o meu x aumenta, o que acontece com o meu y? Então, quando o meu x é 0, o meu y também é 0. Quando o meu x aumenta e é 1, o que aconteceu com o meu y? O meu y diminuiu, é menos 1, né? De 0 para menos 1, teve uma queda, diminuiu o valor, né? Então, à medida que aumenta x, diminui o valor de y. Quando isso acontece, nós afirmamos que essa função ela é decrescente, né? O meu y está decrescendo, está diminuindo. À medida que o x aumenta, o y diminui. E também nós conseguimos perceber na notação da função que o coeficiente a é negativo. Então, quando o coeficiente a é negativo, a função afim ela é decrescente, ok? Então, vamos recapitular tudo isso. Quando o coeficiente a da minha função é positivo, a função é crescente. O que mais que a gente consegue afirmar? À medida que o x aumenta, o y também aumenta, função crescente. Quando o coeficiente a da minha função afim é negativo, a função é decrescente, ou seja, à medida que x aumenta, o y diminui, correto? Então, essa é a diferença aí entre função crescente e função decrescente. Nós temos mais um tipo de função que nós já vamos estudar sobre ela. Então, gente, para finalizar agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa função aqui. F de x igual a 3. Tá, prof, mas não tá aparecendo x, como que eu faço? Então, olhem o que eu posso fazer aqui. Eu posso escrever essa função como sendo f de x igual a 0x mais 3. Concordam comigo que 0 vezes x é 0? Simplesmente 3? Então, eu só fiz uma artimanha para aparecer o meu x ali. Então, o coeficiente a nessa função vale quanto? O meu coeficiente a vale 0, correto? Então, aqui agora eu vou atribuir alguns valores que eu já anotei para nós escrevermos a nossa função, ou melhor, fazermos o gráfico da função. Então, quando o x for menos 2, quanto que vale essa minha função? Quando o x for menos 2, eu tenho 0 vezes menos 2, que é 0, mais 3, então é 3. Então, quando o x é menos 2, o meu y é 3. Quando o x for menos 1, então 0 vezes menos 1, 0 mais 3, 3. Então, quando o x é menos 1, o y é 3. Quando o x for 0, 0 vezes 0, 0, né? Mais 3, 3. Então, também aqui em cima, 3. Quando o x for 1, 0 vezes 1, 0. Mais 3, 3. Será que eu preciso continuar ou vocês já perceberam o que está acontecendo aqui? Independente do valor de x, o y sempre está resultando em 3, né? Então, olha aqui, vou ligar esses pontos. Então, essa é a reta, é o gráfico da nossa função f de x igual a 3, correto?
Então, à medida que o meu x vai aumentando, o que acontece com o meu y mesmo? Acabei de falar. Ele permanece o mesmo, né? Então, quando algo se repete, algo está ali, ó, sempre acontecendo, aquilo é o quê? Constante. Então, quando isso acontece, nós afirmamos que essa função afim é uma função constante, ou seja, quando o coeficiente a dessa função for zero, essa função vai ser constante. Ou também a gente pode entender quando o gráfico dessa função for uma reta exatamente paralela ao eixo x. Lembram de paralelismo entre retas, né? São aquelas retas que possuem todos os pontos equidistantes, têm a mesma distância, né? Então, quando a função afim possui o coeficiente a sendo zero, essa função ela é constante. Entendido, pessoal, a diferença entre crescente, decrescente e constante? Beleza? Então, assim, galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre a construção do gráfico de uma função afim e também a compreensão do tipo de função, né? Do tipo que a função afim é, se ela é crescente, se ela é decrescente, se ela é constante. Qualquer dúvida que tenha ficado em qualquer momento aí durante a explicação da prof, entrem em contato, combinado? Não esqueçam de fazer os exercícios lá do livro, que são aplicações exatamente disso tudo que a prof explicou, beleza? E nos vemos na próxima aula.